Então, gente, vamos continuar essa segunda parte. Essa segunda parte aqui, nós vamos trazer esse conhecimento que nós queremos passar para vocês terem essa consciência do que pode e provavelmente vai acontecer, tá? Até por causa desses 8 leões de Sírios que estão de volta e eles estão assumindo o seu trono de governo. Então, eles são leões, tá? Leões, você já sabe como é que eles são reconhecidos, como reis, né? E olha, os leões, eles estão ligados aos dragões, tá bem? Só para você entender. Os leões estão ligados aos dragões e os pleiadianos também. É isso que muitos não sabem. Então preste atenção. Aliás, na verdade todo mundo está ligado aos dragões, mas cada um de um sentimento. Mas eu estou falando dos primordiais, tá? Os iniciais. Então preste bem atenção aqui, que nós vamos trazer esse conhecimento. E por que isso aqui? Por que eu estou agora assim? Simples, porque eu recebi o que eu estou aqui aparecendo para vocês. Eu recebi isso. Então, como eu recebi, eu não comprei. Isso aqui não é para aparecer, tá? Não, a intenção aqui não é aparecer, é para reconhecer daquilo que eu falo. É para mim me reconhecer daquilo que eu falo, porque isso aqui tem valor para mim. Isso aqui não é o que muitos estão fazendo, utilizando como um circo de palhaço. Isso aqui perdeu o valor. As pessoas estão usando esses utensílios, que é da família, como uma merda qualquer, que eles podem se sustentar nas costas dela. E não é assim. Aqui você traz shedins. Com isso aqui você traz justiça. Tá certo? Justiça. Justiça está representado para nós por duas coisas. Você lembra quando vê a maior delas que foi nos dada? É essa aqui. Sabe o que é isso? Shofar. Quando ele é tocado, indica que estamos pedindo justiça e pedindo que nos envie auxílio dos chifrudos. Os chifrudos do primeiro andar, tá certo? Do chakra 1, que agora nós temos maior facilidade de receber a ajuda deles. Por quê? Porque a era é de Aquário, tá certo? Com a supervisão, ou seja, a mentoria toda de Saturno. Governo é de Saturno. Saturno é escuridão, é cubo negro, ou os cubos negros, ou seja, sucubos e incubos. Por isso é que quem governa aqui agora, quem fala aqui agora, são só esses aqui, ó, caveira. Tá certo? Caveira. Então, lembre-se que o julgamento aqui é reto, não faz curva, não faz volta. Ele é direto e reto na sua cachola. Se você não aceitar, problema é seu. Então, o que vai acontecer com isso? Você vai entender. Bom, primeira coisa, como eu disse para vocês, é vocês entenderem por que eu estou colocando isso aqui, porque eu dou valor e respeito àquilo que eu recebi. Então, é por causa disso que eu estou podendo trazer isso aqui para vocês, porque é de justiça, Shedim. São 8 leões que estão assumindo todo o território deles. É deles. Não é meu. Cada um assume o seu lugar. Eu só quero que a justiça seja feita, praticada. Tá bem? Então vamos lá. Primeira coisa para você identificar, como que você identifica aqueles que não são humanos e querem sua destruição. Primeiro, porque você talvez ainda não conheça ou não lembre o que eles são capazes de fazer com você, caso você seja desqualificado como uma alma eterna.
Então, se você não é uma alma eterna ou não pode ser eternizado, indica que você pode ser tratado daquela maior consciência que puderem ter contra você para tirar isso de você. E aquilo que fez você perder, agora vai ter que sair de você. Então, vão tirar isso em um grande umbral, tá? De dor e sofrimento do qual você será colocado. E tem, olha, uns aí que você não queira para dentro porque é a coisa mais horrenda do mundo, do universo. E foi criado especialmente para que você tenha a sua devida correção. E quem manda você para lá são os Anakis, os Anakins. Olha o olho preto, olho fundo, sem alma, negro, na verdade ela é negra, ela é das sombras, ela está julgando você naquilo que você é. Então, ao descobrir o que você quer, o julgamento é certo, certeiro, e você será levada, preste bem atenção, você como alma, como fractal, como personalidade que está aí acoplada, utilizando desta alma que para você seria uma coisa que você jamais seria. Amoroso, bondoso, útil. Essas coisas que só o amor pode conduzir, todos os sentimentos do amor. Então, o que você tem hoje de sentimentos à sua volta, para não deixar você eclodir e nascer, é a inveja. A inveja. A inveja de você ser quem você é e de você poder ter o que você deveria ter. Então, ela, por ter inveja de que ela não vai poder sentir com você, quando você acordar, quando você nascer, ela entra em desespero. Então, ela se protegeu. O que ela fez? Ela criou um clone para caminhar com você dos seus próprios sentimentos, que ela não pode ter, mas tendo ela junto, ou seja, frieza dentro de si, para fazer com você aquilo que precisava fazer, que era te matar, porque não podia dar para você o paraíso do jeito que você queria, porque não tinha para quem entregar. Então ela sempre invalidaria você no final. Então tudo começa bem e terminava mal, justamente pela presença delas com você. Elas estavam e ainda estão como encostos eguns acoplados a vocês, e eles são alienígenas que assumem seu corpo para destruir você e você não ter para onde voltar no seu estado de alma. Então, um exemplo, você, quando vai em algum lugar que é possuído por alguma entidade que diz que está ligado à sua ancestralidade, essa mesma entidade, com essa sua ligação fractalizada, ao adentrar em você, desliga você dela, porque não tem conexão. Vocês duas não têm conexão. Então, uma quer uma coisa, a outra quer outra. Então, você não está dando conta de fazer uma coisa, ela arranca você do volante e dirige o seu carro no seu lugar, deixando o carro em um estado muitas vezes deplorável, porque ela bate o seu carro, ela arregaça o seu carro, ela acidenta o seu carro e entrega as chaves para você assentar nele de novo, do qual muitas das vezes não pode mais nem entrar dentro do carro, porque o carro muitas vezes deu perda total. Então ele só traz a consciência de quem mandou você me entregar. Quem mandou você me emprestar? Quem mandou você me dar? Ah, você pode virar para ela e falar assim, mas eu nunca te dei, você pegou ela de mim porque você permitiu. Ela vai dizer a mesma coisa para você. Porque você permitiu, porque você não tem porra de consciência nenhuma. Você não tem consciência, você é uma consciência extremamente estúpida que não raciocina, não racionaliza corretamente e, claro, não vai sentir certo, então nós sentimos por você, já que você não sente, então elas entram e possuem você, agem e deixam a conta para você pagar. Isso acontece por um sentimento de revolta que ela tem com você ou a ligação de família que você representa. Então, a primeira coisa, gente, é que deve ser feita aqui, primeira, é você mudar os seus sentimentos. Porque através da mudança dos seus sentimentos, ou seja, sua própria vida,
todos os sentimentos também são mudados com você e fazem eles entenderem o que eles têm que fazer com você. Então, se você não mudar para o bem, você vai para o mal. Ah, eu não faço bem nem mal, eu nunca fiz mal para ninguém, mas também fico no meu canto. Você já está no mal. Sabe por quê? Você já não reconhece o primeiro princípio da criação adâmica, o próximo. Você não foi criado para viver sozinho. Nós não conseguimos viver sozinho. Nós precisamos de outras energias, nós precisamos de outros relacionamentos, nós precisamos sentir o que é uma família no sentido útil e sacerdotes, que é aqueles que cuidam daqueles que precisam. Isso nos dá sentido na nossa vida. Tá certo? Então, nós somos feitos para o Criador para cuidar de outros. Então, nossos sentimentos só são satisfeitos quando nós estamos exercendo esse papel, que é exatamente isso aqui que você está vendo. Foi me dado. Eu ganhei. Isso foi reconhecimento que eu mesmo não tinha na época que eu ganhei. Por isso é que eu respeitei, guardei e raras as vezes eu usei, porque eu senti que eu devia usar mesmo sem entender o quão grandioso é carregar tais utensílios. Fiz com muita responsabilidade, com muito amor, né, por aquilo que eu estava recebendo. Então, o conhecimento para mim tem valor, porque ou ele me eleva ou ele me diminui. Então, ele tem que ter valor para mim, tá certo? Então, a primeira coisa que você deve fazer para identificar quem não é humano é você se entender como humano. Entendeu? Você se identificar como humano. É o primeiro sentimento. Se você for frio para com os humanos, você simplesmente não é humano. Ou perdeu os sentimentos humanos por tanta opressão sentimental de encostos, quiumbas, que estão sobre a sua vida, carregando a sua energia, sugando quem realmente é você, para você não acordar. Então, a primeira coisa é você nascer. Você tem que encontrar com seu eu superior, você tem que encontrar com você. Encontre com você. Pare de se preocupar com os outros. Pare de se preocupar com a dependência emocional de alguém para você encontrar com você mesmo. Se encontre com você, saiba que você é alguém, como ser no universo, que tem o poder de preservar você, ou, se você quiser sair, ela pedir para você sair pela condição de consciência de você não suportar viver tal paraíso, porque seria muito para você. Já como eu falei, você dar feijoada para uma criança é um assassinato. Hoje em dia é. Antigamente era só comida. Hoje em dia é. Você tem que saber que uma criança não tem condição de comer tais comidas. É pesado para ela, ela chegou agora, ela não dá conta. Então tem que esperar a condição para ela poder comer. Mas depois que tem condição, olha, feijoada é top, é gostoso pra caramba. Segunda coisa, outros vão nascer com você no sentido de a favor ou contra você. Por quê? Porque você está ligado, é uma rede neural. Ou seja, tudo que você está vendo à sua volta, preste bem atenção no que eu vou dizer, tudo que você está vendo à sua volta está dentro de um computador quântico do qual você está ligado e estão reativando você dentro deste mundo que foi apagado, porque a Terra já foi destruída em uma linha do tempo, até porque nós ainda não chegamos a 2030. Nós estamos em 2025 ainda faltam 5 anos, mas existe uma missão. Qual é a nossa missão? Preste bem atenção. Que até 2028, nós apresentemos Lilith com todo o seu arsenal de consciências alienígenas aqui.
Então passa por sucubus e incubus de Azrael, ou Israel, que é sucubus vermelhas. Elas são as filhas, ou melhor, as netas. A neta. A neta, ela traz todas as suas irmãs, todas as da família que ela gerou, para devolvê-las agora na era de Aquário, sobre a regência de Saturno, aonde as mães, ou seja, as iniciais, as primordiais, estão. Saturno, nível 8, sabe? Mas no 7. O 7 é o nível de cor que você consegue ver. O 7 você consegue ver, o resto tudo é escuridão. Então, o 7º andar é a cor lilás. São as almas que chegaram a um nível de vibração com o Criador, preste atenção, que não é comigo, não é com você, não é com ninguém, é com o seu próprio Criador, de existência do que ela já sabe, que ela desejou, que elevou. E ela atingiu uma outra cor na sua vibração, ou seja, ela desejou tanto uma coisa acima do 6º, que ela chegou ao 7º, que é a cor do Criador. Sabe qual que é a cor do Criador? Do seu Criador, de Enki, que poucas vezes são vistas aqui, sendo vestidas pelo adâmico, é o lilás, a cor lilás. Quando você veste a cor lilás, indica que você está trazendo para todos os seus ancestrais que vêm você do outro lado, que você está na vibração dele, a vibração do Criador. E você entende que as religiões, quando mete essa cor roxa, que é o lilás, como estola, como seu sacerdote, como sacerdotal, estola sacerdotal que põe ali no seu pescoço, quando você mete aquela taja roxa, que é a lilás, você indica que é tempo de constrição de morte. É coisa de merda feita. Então, poucas vezes eles mostram isso porque a merda é deles. Vamos dizer agora. Agora a merda é deles e quando eles mostrarem isso, eles têm que saber que eles agora é que vão apanhar. Toda criança precisa da sua correção e enquanto ela não for corrigida a nível de mudar, não pode parar. Esse é o ponto final. Então preste atenção. Outros vão nascer com você quando você nascer. Então, você é essencialmente primordial no nascimento. Então, se você não nascer, preste bem atenção, se você não nascer, outros não podem e não vão nascer com você, porque eles são ligação. Então, enquanto você estiver curvado ou curvada perante o sistema, indica que você não vai sair da situação que você está, porque o sistema não vai querer deixar você sair. Não tem mistério nisso, tem? Pronto. Então, com isso, você precisa mudar a você. Quando você muda a você mesmo, aqueles que estavam recebendo informações através daqueles sentimentos que você tinha e que eles não querem que você tenha, porque leva você para baixo, eles começam a se autoconhecer dentro da ligação com você. Então, eles começam a se revoltar, em primeiro lugar, começam a ficar revoltadinhos, brigõezinhos, gostam de umas brigazinhas, gostam de... Não compartilham, eles não dão a mão, eles não vão dar a mão com você, eles não vão apoiar você, eles não vão abraçar a sua causa. Preste bem atenção, eles não vão. Eles vão começar a se levantar contra você, porque você está acordando e o serviço deles está acabando. O sentimento que eles queriam que você tivesse para manter-se preso com eles aqui está acabando. Então, vai acabar o serviço dele. Então, quem vai ser resetado? Eles. Então, eles aprenderam uma coisa no tempo. No tempo, eles aprenderam uma coisa. Para aquele lugar ainda existir, que quando você for para lá, eles também estarem lá curtindo com você e se alimentando de você, ele tem que prender você lá, porque senão você não vai voltar lá para buscar uma fractalização sua no passado. Deu para você entender? Porque você precisa recuperar
tudo aquilo que você deixou para trás, que foi por causa disso que a Terra foi destruída. Você se perdeu. Você perdeu quem você é. Você se perdeu no tempo por sentimentos que criaram com você. Você nem é culpado. Não estou aqui dizendo que você é culpado. Mas a participação da culpa que você tem é quando você sabe e precisa criar suas próprias leis por necessidade de não ter outra coisa. Não tem outra coisa. Eu só tenho essa, eu preciso me preservar. E aí você acaba fazendo uma merda ainda maior, porque não tem a consciência de terminar. Você tem que se preservar. Entendeu? Quando aqueles entenderam, houve outra parte do tempo em que eles entenderam que se manter do estado que ele gostaria de estar era se entregar à própria morte da justiça para não perder os sentimentos que tinha. Ou seja, ou você fazia o que eles queriam, ou você morria. Então você preferiu morrer do que fazer. Mas que disposição. Por quê? Porque ao você aceitar morrer para pagar por uma conta que muitas das vezes já tinha sido paga, eles fizeram você sofrer pra caralho. Não foi pouco. Em vários estados sentimentais. Em alguns você está como criança. Só para você ter ideia. Não deixaram você evoluir no seu tamanho. Mas não quer dizer que lá do outro lado você seja uma criança. Você está no tamanho de criança. O seu estado não é de criança, é de um adulto. Muito adulto, por sinal. Mas pegaram o seu etérico criança, sem conhecimento, e utilizaram distante de você. Como eu disse, ou melhor, talvez eu não tenha terminado de dizer, o seu coração, que é onde Rafael governa, tem 5 sentimentos, é o quinto elementar. Então, o quinto elementar tem 5 sentimentos para governar. Que senta, que é aquele que está dentro do seu carro hoje, assentando e dando vida a este corpo, está dentro dele como motorista dele, como guia dele, que só sai daí quando dorme, mesmo assim quando volta tem que esquecer o que ficou conversado ou sabendo do lado de fora. Algumas coisas você pode trazer, mas muitas delas ficam como sonho para você, você não entende nada, então é melhor esquecer. Mas lá não é sonho, o que você traz de lá é só informações ocultas para você, então vira sonho. Então o que acontece? Você vai lá fora, quando dorme, quando entrega seu carro a esse estado, vai estar com mais, você incluído, vai dar 5, mas aí você vai estar com mais 4, 2 que estão do seu lado do amor e 2 que estão do seu lado da justiça. Então, esses 4 vão se conscientizar com você do que você precisa e você quer com eles também algumas coisas. Então, eles têm que trabalhar na justiça para você. Todo mundo tem que se reunir com você. Mas só que aí a gente viu que tinha uma máfia, existe uma máfia ainda, junto desses 4, que estava ali para discordar e não concordar e condenar. Para você sempre pagar, porque para ele você é o problema dele, você é o fractal dele que não presta. Porque é justo, falou muita coisa que ele não gostou, disse o que ele é e que ele não quer aceitar, mas ele é e assim ficou. E aí virou uma merda do caramba, nós ficamos sendo caçados e por isso que nós não aceitávamos muito mais vir para cá. Então vimos aqui esporadicamente, mas quando vinha, tivemos que vir com guardiões. Por isso que foram criados guardiões para nós. O problema desses guardiões é que nós tínhamos que reconhecê-los. E aí eles se tornaram o quê? Inimigos da gente. Porque nós os fizemos assim, ou melhor, fizeram a gente pensar assim. Então entraram com a gente dentro da religião, do qual esses nossos guardiões seriam os malignos dela. Então, você imagina, ele quando é solto, ele vem para te corrigir, ele não vem para te abraçar. Ele não vem para te beijar, ele não vem para te amar, e que te levar para um paraíso. Ele vem para te levar para um umbral, para o inferno, para a desgraça total, porque você, primeiro que não deveria nem morrer, deveria ficar aqui, vivo, mantendo a sua existência carnal para que a Terra não seja destruída em 2030. Deu para entender? Bom, então assim, alguns vão sair com você quando você acordar. Uns a favor, que você vai ver que estão ligados a você, porque vai começar a despertar com você, nessa rede neural,
que você tem, que é onde você trabalha, todos os seus relacionamentos são suas linhas neurais. Lá vai começar a despertar, porque você está se despertando. Então, alguns se despertam a favor, outros contra. Por isso que eu indico vocês a verem um filmezinho chamado O Show de Truman. Assistam esse filme, se você não souber onde tem, pode me procurar aqui no canal. Eu tenho 2 canais, um da razão e um da emoção. O da razão, ele é chamado de O Pai dos Justos, o 8º ser intergaláctico draconiano. Esse é o da razão. O da emoção é chamado de Os Me Dotados, que foi me dado pela morte, pela mãe. E ele se chama Os Me Dotados, os sentimentos reparadores da morte. Então, eu tenho esses 2 grupos, você pode me procurar. Meu nome é Rafael, tá certo? E você pode me procurar e me pedir esse filme que eu vou te indicar onde ele está, vou te mostrar onde ele está, para você assistir, para você entender o que de fato acontece aqui, mas para você cair na real, não é para você ficar viajando na maionese e piorar a sua situação, não. Só entre se você quiser sair. Só entre se você quiser sair, porque todo mundo que entrou neste conhecimento do Pardes, do paraíso, com sentimentos malignos, ou seja, sentimentos interesseiros, interesses que não são dignos, não são altruístas, esses ficaram lá aprisionados como loucos, sem nenhum sentido para a matéria. Então, eles ficaram birutas, birutinha. Então, para você entrar nesse paraíso e ter todo esse conhecimento das serpentes, você tem que ter altruísmo no seu coração para você entrar e sair. Você tem que querer entrar e querer sair. Por quê? Que ao você entrar, vai entrar num paraíso de conhecimento de frutas muito valiosas para o seu Criador, do qual você vai tirar de lá o alimento para passar para aqueles que não podem entrar. Eles não podem entrar, eles não são da família, somente os filhos das serpentes é que têm direito de entrar e sair deste paraíso para trazer o conhecimento para toda a gente. Por isso que eles são chamados de sacerdotes, é por causa disso. E tem o sumo dos sumos sacerdotes, que é aquele que entra lá no justo dos justos e vai conversar diretamente com o Criador de tudo. Não é simplesmente o Criador da nossa espécie, não, dessa nossa nova raça, não. Você vai lá para conversar com aquele que criou o universo inteiro. Então, é a ligação da sombra, das trevas, da escuridão, que ficou oculta da gente por causa da morte de Sofia. Sofia, a alma, é a alma de Tiamat. Sofia é a alma de Tiamat quando ela se permitiu sair da matéria. Quando ela sai da matéria, ela deixa a sua alma para entrar e procurar um corpo adâmico feito pelo Criador, tudo é ligado, para assumir uma consciência e poder trazer ela de volta, porque ela só se apagou. Morte não existe lá do outro lado, existe separação. Lá não existe morte, lá é tudo eterno. O problema é que deixa de ser eterno quando separa-se daquilo que você gostava. Isso é morte. Deu para você entender? Eu não ligo para a morte, então você não gosta de ninguém, você é frio. Exatamente, tudo isso foi entendido. Tudo isso foi compreendido, nós compreendemos de tudo isso. Nós não queremos que você mude sem o Criador permitir sua mudança, porque existe um tempo para tudo. Tá certo? Então, a terceira coisa que precisa acontecer nessa mudança sua, diante daqueles que vão aparecer contra e aqueles que aparecem a favor, e tem que tomar um cuidado daqueles que aparecem a favor. Gente, eu estou falando tudo isso porque todo esse conhecimento foi me dado e eu tenho que passar, não tem problema com ele. Agora, se vocês têm, eu não tenho problema com ele. O que foi me dito é que é para mim tomar um pouco de cuidado, e é claro que eu tenho que ter, para com aqueles clonados, que eles parecem ser, mas não são. Parecem, só parecem, não são. E como você sabe, pelo seu coração, ou seja, são frios. Eles atingem o que eles querem, que é saber o que vieram procurar. Agora que eles sabem que eles encontraram as respostas que eles estavam procurando, então eles te abandonam, te largam e mandam te matar para poder ficar no seu lugar.
É assim que funciona. Então tem que tomar cuidado com esses doppelganger, esses clones. Eles são assim, eles vêm para tomar o seu lugar porque eles se acham capazes e superiores para isso, porque eles estão ligados a alienígenas superiores a nós. Então eles se sentem superiores a nós, até porque nós fomos considerados lixo com o nosso Criador no universo. Nós somos as almas lixo do universo. Tá certo? Então, como a gente não se curva perante a nenhum outro Criador, nenhum outro Deus do Criador, o que acontece? Nós não reconhecemos nenhum outro. Então, com isso, nós ficamos imprestáveis, mas ao mesmo tempo prestável para dar uma energia que sustentava eles como bons e nós como maus, já que eles não podiam assumir a gente como Criador, como dono. Como dono, eles não conseguiam assumir, mesmo que nós parecêssemos com ele. Aí nós estamos falando de Pleiades, os pleiadianos. Mesmo que nós parecêssemos com eles, nós tivéssemos a imagem e semelhança deles e o DNA deles, eles não podiam ser aquilo que o Criador que eles queriam ser através de Astaxera e de Enlil, que são os filhos de Anu, mas que são pleiadianos. O resto, os outros dois filhos de Anu não são pleiadianos. É um menino e uma menina. O primeiro é um menino que é filho de dragão, filho de draconiano. Então não podia ser aceito por Pleiades. O segundo filho de Anu é uma siriana, então é uma menina de Sírios. Então isso também não serve. E aí indicaram ele para casar assim com a terceira com uma pleiadiana, para ele não perder a ligação de reinado dele através desses filhos, que seriam a sua imagem e semelhança. Ele poderia voltar com toda a obra que iria realizar através da gente. Acordando em nós a luz de Sofia, acordaria a luz dele no universo como um governante. Então, o que o filho fez, o que Enki fez, não foi um lixo, mas foi tratado para se tornar uma luz. Ou seja, a maneira de te acender é te friccionar, de fazer relacionar com outras pedras para quebrar as suas arestas, para você ficar redondinha, bonitinha, lindinha, maravilhosa. Mas isso é feito melhor com o tempo dentro d'água, ou seja, dentro do prazer. Mas aí tem que rolar tempo e ela ir e ter espaço para ela ir rolando e quebrando-se as suas arestas no contato com outras. Então a água eliminava as pontas que machucavam. E era assim que eles entenderam o que deveriam fazer conosco. Então, contar o tempo de relacionamento para polimento. Então, nós fomos colocados sempre com aqueles que nos davam problema para nos gerar uma sofisticação nos sentimentos. Vamos colocar assim, tá certo? E com isso, chegaram a uma conclusão, que nós não nos curvávamos perante nenhum outro Deus que não fosse o Deus do nosso Criador, do qual nós estamos ligados, Yaldabaoth. O nosso Deus, nesta terra, é Yaldabaoth e Tiamat. Não tem outro aqui. Não tem Sananda, não tem nenhum dessas outras religiões. Não tem Valark, não tem ninguém aqui, cara. Preste atenção. Nenhuma outra divindade alienígena que se sentiu divina na falta do Criador vai poder assumir a criação como divino e Deus dela. Ele será quebrado, moído e disperso no universo para nunca mais ser encontrado. Então ele será apagado. Porque isso é uma determinação de Yaldabaoth, que criou tudo. Essa terra é dele. Foi ele que criou. Então, quando eles destruíram ela, a terra dele, a casa dele, da esposa dele, que a esposa ganhou como governo do universo, através da luz, que é a Sofia, que é a alma dela, o que aconteceu? Eles destruíram suas próprias existências. Acabou consigo mesmo. Então, terminou sua trajetória aí. Aí eles terminam. Ou aí eles terminaram. Então correram, aqueles que ascenderam o que fizeram, entenderam o que fizeram, correram atrás da volta no tempo, para desfazer aquilo que fizeram. Uma coisa, digamos, impossível, né? Mas não era. Porque eles sabiam que tudo estava no registro, assim como isso aqui, você está me vendo, mas eu já gravei.
Eu já não estou mais gravando. Já gravei. Você só está ouvindo e entendendo o que eu gravei, para você fazer alguma coisa a seu respeito. Não a meu respeito, porque eu já gravei, já aconteceu comigo. Eu estou deixando aqui para você saber o que aconteceu, para você entender, para você compreender, para você mudar o seu futuro, para você estar lá. Para você não perder-se aqui no passado e não estar no futuro, no grande casamento do seu Criador com você. Não se perca. Entenda que não tem mudança nisso, então por que você quer mudar para cair para um estado que não tem mais? Você não carrega a justiça, então. Então você não pode estar lá. Então você não tem vestes reais. Você não pode estar lá. Você não é da família. Somente quem está ligado à família que tem vestes reais é que vão poder estar lá conosco neste casamento em 2030. E nós temos uma missão. Até 2028, Lilith tem que ser apresentada como ela realmente é, com suas filhas de vermelho e preto aqui. Ponto. E elas é que trazem todas as outras dos chakras acima, de todas as cores. Então elas saem do 1, vai até o 7º, que o primeiro é o último é o primeiro. Elas vão até o 7º, acordam a consciência de suas irmãs, que elas mesmo geraram, por isso elas estão lá esperando tal ordem, tal sentimento, e então elas assumem o seu lugar, que é aquele desejo do lilás, e começam a colocar ordem naquele lugar. É onde que muitas colônias penais começam a ser desativadas por causa disso, porque elas não têm mais necessidade, e aí começa a virar um alvoroço no universo. Porque as almas estão sendo devolvidas para sua casa. Imagine fechar um sanatório de só gente mentalmente pirado mesmo, sabe? Maluco mesmo, retardadão, assassino e tudo mais por causa disso. Você liberar ele para voltar para casa porque não tem mais sanatório para sustentá-lo. Aí você imagina, você tem que arcar e receber de volta aquilo que gerou, porque ele é seu filho. Ele está voltando para casa, foi você que gerou isso nele. A culpa é sua. Assuma ele, assuma o que você fez. Esse é despirocamento seu. Você é a ligação dele que fez isso com ele e precisa acertar com ele a sua loucura. Então, estão mandando as almas de volta, fechando os sanatórios das colônias penais, que não tem mais necessidade de ter colônia penal nenhuma para ninguém, porque isso aqui foi montagem. Então, pelo que eles queriam ter sob controle, ao tirar o Criador, ficou um ser lá no 7º andar, no lugar dele, quando ele foi dar uma voltinha, né, no universo. Ele ficou no lugar dele. E o que ele fez na ausência dele? Achando que ele nunca saberia, que a família também não saberia, não ligaria e apoiaria, é destruir a nossa raça. Então ele assumiu o lugar de Enki para pegar essas alminhas e controlar o universo. Ele gostou, cara. Ele gostou do poder do governo, daquelas almas que agora ele estava no lugar do Criador. Ou seja, por arrogância e egoísmo e inveja, e toda a porra do sentimento ruim, ridículo, ele assumiu um lugar que não é dele e não quer sair nem a pau, cara. Então, a gente entendeu que o jogo preste bem atenção, senhores, filhos da casa, filhos da família, filhos da serpente que tem poderes com a gente. Assuma o seu lugar, seja quem você é, e tome aquilo que é seu. Porque pode acontecer duas coisas, ou você acordar como você é, como eu disse, aqueles que são do seu lado vão acordar com você. Aqueles que são contras também vão começar a acordar com você, porque quem perde é eles, se você sair da prisão dele. Então você tem que morrer lá, você não pode transportar a sua consciência viva para outro lugar, porque você vai precisar voltar lá para jogar com eles. Ou seja, o jogo deles é que vence. Então, para ele vencer, ele tem que deixar você preso lá no mundo dele, para você ter que voltar e resgatar com ele, ele vai continuar jogando infinitamente com você. Para o jogo acabar, você tem que ultrapassar esse nível. Ultrapassar esse nível é sair vivo daí. Sair vivo. Preste bem atenção, você tem que sair vivo daí.
E sair vivo daí é enfrentar todos os intempéries de uma destruição contra você e sua família e todo mundo que você gosta. Foi o que eu enfrentei e tenho enfrentado até hoje, só que não tem mais necessidade de ficar passando por isso. No meu caso. Aí você tem que entender como é que eu cheguei aqui. Porque senão você vai achar que é fácil, é só dar um salto. Sair deste mundo seu para passar para o meu. Ou eu dar um salto do meu para ir para o seu. Eu posso estar descendo ao invés de estar subindo. Então eu tenho que ver para onde eu estou indo. Para onde eu quero ir? Para que mundo eu quero ser teletransportado? Deu para você entender? Eu quero ir para outro mundo que eu quero deixar um rastro nesse que eu estive. Eu não quero desativar aonde eu estive. Preste bem atenção em tudo que eu estou falando. Eu não quero desativar onde eu estive, eu quero deixar um rastro de ligação, porque eu tenho amor pelo que eu senti, pelo que eu sinto. Porque é oitavo andar, é matéria, é terra, é casa, é minha casa. Eu não quero destruir a minha casa. Eu não quero que a minha casa seja consumida. Eu quero que aqueles que atrapalham, que não são humanos, que estão dentro da minha casa, sejam extirpados. Sabe o que é extirpar? Extirpados. Claro que eles vão se mostrar como eles realmente são. Você vai ver demônios. Você vai ver demônios. Preste bem atenção. Você vai ver demônios e você vai precisar dos sacerdotes, porque você vai entender que o verdadeiro Deus está conosco. O verdadeiro. O verdadeiro. O nosso Deus, de novo, é Yaldabaoth. Yaldabaoth, que é casado com Tiamat, que mataram para tirar a alma de Sofia, que é a alma dela, e fazer as almas com a luz dela para trazer Pleiades de volta ao governo do universo. Tudo foi muito bem calculado e permitido. Houve uma permissão, tá entendendo? Sem permissão você não consegue fazer nada não. Não consegue. Então você tem que ter permissão. Então a permissão foi dada, então Tiamat foi morta, e Yaldabaoth fica sem sua esposa, na matéria, o mundo dela é tirado, que era presente para ela. Imagina, você dá presente para a sua esposa, alguém vai lá e rouba. Roubou o mundo dela e as filhas dela, Lilith, e as suas filhas, que agora já são netas. Entendeu? Então, assim, já muda tudo. Vai mudando tudo. A situação do planeta e de como ele deveria ser, de um paraíso para uma prisão e destruição, porque se não fica com ele, que é dele, que foi ele que criou, não fica com ninguém, gente. Ele que criou. Você vai ficar com uma coisa que alguém criou? Você tem que ser maior do que o Criador. E você não é, porque você não criou. Se você criasse, seria seu. Você faria o que queria com o que é seu, mas com o que é dos outros, você não pode fazer, você não pode desexistir uma existência de alguém que foi criado por outro. Deu para você entender? Então, somente aquele que criou sabe desativar, e somente aquele que criou sabe preservar. E agora é preservação, a Terra não precisa mais ser destruída. Vai haver um casamento em 2030, mas somente com a família e com aqueles que a família reconhecer que faz parte da família. Caso não faça parte da família, são sentimentos que a gente não quer nunca mais ver aqui, então eles serão desativados. Claro que ele vai querer segurar você aí, vai querer prender você aí para você morrer com ele, para deixar de existir aí, para a gente ter que voltar e te buscar. Se assim for permitido, a gente vai fazer. Se assim não for permitido, vamos resgatar você, você será retirado, eles serão apagados de qualquer jeito. Não vai ter como evitar o apagamento deles. Eles serão apagados e um novo mundo vai surgir daí. Também não deixará de existir, mas será transformado astralmente e colocado de novo de forma diferente. Então não vai mais existir aquela forma antiga. Então temos várias formas de fazer esse reset. Tá bem? Então fica tranquilo. Se você é da família, você tem duas opções. Acordar os que são seus, e se concordarem que esse mundo precisa realmente de uma transformação, ele precisa ser resetado, ele precisa ser apagado, vocês devem sair daí e se reunir conosco. Nós temos uma cidade para construir, nós temos coisas para fazer e nós temos que ir até Ratanabá. Só para você ter ideia, tem consciências lá
de cura, de tudo, de tecnologia, esperando por nós, e somente os da família das serpentes é que pode entrar. E eu sei disso, e estou pronto para isso e quero fazer isso. Mas então, para isso, eu preciso de vocês que fazem parte da família, que tem que se reunir para isso. Tem que saber sobre essas consciências aqui. Para depois, então, nos deslocarmos para lá entendidos do que vamos fazer. Beleza? Então, temos algumas missões. Então, nós não vamos ser destruídos. Nós vamos ultrapassar o tempo. Vamos mudar de estado, né? Sem perder a consciência, sem ser mortos, sem ser apagados. Tá bem? Tem até corpos esperando por nós da família. Só para você entender aí a coisa. Então, assim, o que precisa é a primeira reunião da família. E essa família jamais se curva à vontade de um outro Deus. Não existe outro Deus. Tá certo? Só que esse sistema criou 3 falsos deuses, tá? Para você se curvar à vontade dele, mantendo o antigo sistema que existe, no qual também existe nele uma saída para todos que têm a vontade e assim quiser. E claro, a coisa correta fizer. Não é só, eu quero sair, eu faço o que eu quero. Não é assim. Não é assim que funciona, não é assim que você vai sair, você vai ser resetado. Então pode ser que você seja resgatado, seja levado para um local seguro, para que aquele mundo seja apagado e aqueles seres sejam retirados e aquele mundo seja devolvido em novo estado. Só que eles não vão estar mais lá. Eles não vão estar mais participando dele, então vocês vão poder voltar para lá e recomeçar. Vai estar muito mais tranquilo e muito mais aberto para vocês. Claro. Mas pode ser também que aconteça outra coisa. Aqueles que estão lá são extremamente poderosos de consciência, estão ligados à ancestralidade do universo, ou seja, estão ligados aos 8 leões, que estão ligados a 8 dragões. O 8º dragão é Egon, ele se chama Egon, é o dragão Yaldabaoth. Então, você pode estar ligado a um esses 8, certo? E assumir esse mundo deles para você, para entregá-los de diferente forma. Tá? Então, o que você pode fazer? Com aqueles que você, de poder, de energia do Lilás, do 7º, atingir todos os níveis abaixo, inclusive chegando ao chakra 1 e botando todos eles para acordar. Caso você faça isso e todo mundo ali entenda que você é uma ligação de poder e venha precisar de você, você pode então, com o poder que você carrega, ligado ao Lilás, ao 7º andar, a Enki, venha a preservar o lugar, porque é preservação. Não é para destruir, é para preservar. Só que tem lugares que não podem ser preservados pela condição do lugar. A não ser que você passe lá e mude a situação e julgue com uma outra consciência do qual os Lilás vão botar para arregaçar. Aí eles têm que ir lá e eliminar cada um deles que estão lá, que deveria, por causa deles, o mundo ser destruído. Ou seja, ou a gente vai lá e tira eles, ou eles serão tirados com o mundo que é nosso, mas eles dizem que é dele. Só que tem uma diferença. Aqueles que são nossos não vão estar lá, então não precisamos voltar àquele estado de consciência nunca mais. Então, dali vai para frente. Então, vai mudar para outro estado do qual eles não vão mais estar e a gente não precisa mais voltar. Então, são apagados definitivamente da nossa memória. Entende? Pronto. Então, a terceira coisa que você deve fazer é não se curvar mais ao sistema. Não se curvar. Ele fala que vai fazer isso com você. Será? Quem é você? É isso mesmo que você permite que seja feito? É isso mesmo que você quer? No fundo, você deseja que isso aconteça e vive falando disso que vai acontecer para poder acontecer? Então você é um aculiado. Você é um mercenário. Você é uma vendida. Você é um espírito vendido que está querendo ficar com aquilo que não é seu. E aí ela tem que ficar tapada para não
receber o que é dela. E aí você ficaria com ela como uma forma de correção para você ter um mundo de reanimação. Então eles vão reanimar aquele mundo porque você prendeu uma coisa que deveria sair. A gente entendeu. Só que isso não vai mais acontecer porque é superior, isso não é uma coisa humana, não é uma coisa de consciência de lixo, como vocês dizem. É uma consciência de um criador e de uma família, qual vocês vão entender o que é uma família. Vocês não sabem o que é uma família, vocês acham que a família, a Anunnaki, elas se divergem, elas são contrárias, elas vêm fazer esse papel para você entender o que elas não são. Então você começa com um lado que elas não têm para elas ensinar o lado delas que você recebe por último, claro. Deu para você entender? É melhor você receber a dor e depois receber a recompensa do que receber a recompensa e no final terminar com a dor. Tá certo? Então, é melhor corrigir o filho enquanto é pequeno do que ele morrer por não ter sido corrigido. Correto? Então a gente pensa corretamente, nós não somos ignorantes. Então é melhor corrigir você enquanto há tempo do que deixar você ir para o futuro todo despirocado. Então, enquanto você estiver doente, você fica no passado sendo tratado. E você tem até 2028 para o ser tratado suficiente para receber Lilith com a gente. Caso você não receba com a consciência que deveria receber, que ela é uma rainha, tá? Ela é uma rainha dos mundos, mundos alienígenas, dos quais foram apagados para você, ela não é maligna, ela não é má, ela não é perversa só por ter criado sucubos e incubos. Ela não é. Ela não é maligna por ter permitido que coisas acontecessem para você saber. Você precisou saber. E alguém precisava te ensinar. E ela topou. É a hora que o pai corrige o filho, que é quem ama. Porque ele ama. Porque se ele não amar, ele deixa ele à la vontade, fazendo o que ele quiser. Para depois ver a consequência que ele vai se arrepender de não ter ajudado ele a mudar, porque no final ele acaba muitas vezes dizendo: por que você não me corrigiu? Por que você não me ensinou? Agora eu tive que ser corrigido desta forma, que aí ele vai estar no estado meio deplorado, e dizendo que você ainda é o culpado. É complicado. Eu fiz isso muitas vezes pensando no meu pai que tinha me abandonado. Tá? Mas, quando você cresce, você entende que é um processo, é uma escola. Esse é o estado mais elevado de uma consciência aqui. Entender que isso é uma escola. É difícil. Difícil porque a escola é sentimental. Então, imagina aquele cachorro que diz que mudou, ele não é mais cachorro. Mas aí quando você pega uma bolinha para jogar para ele, ele fica abanando o rabo e querendo correr atrás dela. Então ele mudou. Ele mudaria se ele olhasse para a bola e dissesse: legal, é uma bola que qualquer cachorro correria atrás se jogasse. Eu entendo o que você quer fazer comigo, mas eu não vou atrás dessa bolinha porque eu não sou mais cachorro. Eu sou da linhagem dos cachorros, mas eu tenho uma consciência. Eu não sou cachorro como todos os cachorros. Eu tenho consciência da minha existência e eu não ando atrás de futilidades, que é correr atrás de uma bolinha que você joga para mim ficar divertindo você no seu poder de jogar alguma coisa e eu apanhar para você. Eu não vou apanhar mais para você. Eu não vou apanhar mais para você, entendeu? Eu não vou sofrer mais para você rir. Eu não vou mais apanhar. Acabou. É isso que você tem que dizer para o sistema. Para o sistema que ainda quer dizer para você que você vai passar o que ele quer. Você quer? Então você vai. Porque se não quiser, não tem que se curvar. Então preste atenção. Com isso, mundos seus, tá? Não são dos outros, são seus, serão desativados pela não necessidade da preservação. Não é mais necessário aqueles mundos criando aquela situação de uma prisão penal aqui, porque essa terra aqui é uma prisão. De penalidades para o adâmico que é conhecido lá como uma alma revoltada. E principalmente aquelas que são das sombras. Das sombras. Tá certo? As das sombras. Essas é que receberam o risco final do fim. Vamos colocar assim. Bom, quarta coisa é quando eles, que acontece, que vai acontecer para você identificá-los, é quando eles verem que não tem outro jeito, que não tem mais outra forma de atuar por você, você já não muda mais, você já não desce mais, você realmente se manteve
intransigente na sua consciência, porque você está certo, você não está errado, não há nenhuma culpa em você permanecer assim. Eles sabem que vão perder você, não tem mais jeito de sustentar a si mesmo neste mundo, então vão querer te segurar na morte com eles, para você não sair, tá? E se mostrarão como realmente são. Essa é a quarta fase. Quarta fase. A intimidade. Tá certo? A intimidade faz você conhecer quem é que está com você, que é ligado a você, que no fundo é você. Senão você não atrairia. Então você pode atrair alguns demônios para comer você. Você pode atrair alguns guardiões para guardar você, para proteger você. Depende do seu coração, daquilo que você tem na mão como energia. Tá certo? O que você tem na mão como energia? O que é de energia para você? É essa energia de poder, de transformação, é que vai mutar aquilo que vão te dar na sua mão. Pode ser ruim para eles, mas para mim não. Para mim eu quero, eu necessito, eu preciso. Então eu não ligo para o que as pessoas pensam. Eu sei o que eu sou e o que eu tenho que fazer e a minha responsabilidade. O filho, ele tem a responsabilidade de filho, pai de pai. Cada um no seu lugar. O dono de dono, o funcionário de funcionário. E dentro do funcionário tem níveis de funcionarismo. Então, cada um no seu nível, fazendo o seu papel para que aquela empresa ande corretamente. Então, na Terra é a mesma coisa. Cada um tem o seu lugar, a água, a terra, o ar e o fogo, para que cada um, harmonicamente, mantenha a Terra num bom estado para ser perpetuamente eternizado. Beleza? Então, veja bem. Esse é o quarto. Tá certo? Quando eles verem que você não tem outro jeito, eles vão começar a se mostrar para você como realmente são. Então, você pode ter, e é o que vai ter, da família, guardiões que vão aparecer para você, para livrar você e levar você para outro lugar. Para tirar você desse bacanal estúpido de consciência ignorante. Nós vamos para outro lugar. Agora, aqueles que não vão poder sair com você, que vão ter que ser desativados e que eles se mostrarem como realmente são, esses guardiões, essa proteção, que é da antiga escola da serpente sumeriana de Enki, que são os arcadianos, ou seja, eles são dianos, na arca, ou anjo, ou são da arca, tá certo? Da aliança. Eles são da aliança. Por isso que são aliança. Aliança de anjo, ou arcadianos, ou de Anu, tá? Dos filhos de Anu. Então são da ligação lilás. Elas são da pesada quando uma é solta, olha, mata milhares de pessoas, para simplesmente encontrar alguém ligado a ela que é o culpado para ela daquilo que aconteceu com ela. Então ela vai vir até você. Você tem que estar preparado para recebê-la em um estado de transformá-la. Você já não devia ter nascido? Claro, senão se você vê ela no estado dela, você pode estar cagando por causa disso. Então, se você é alguém que vai pagar por algo que fez, entenda uma coisa, eu não tenho intenção de livrar você de nada. Nada, absolutamente nada você tem que pagar pelo que fez. E você deve ser apagado, eliminado, se for o caso necessário. Tá certo? Eu não vou fazer nenhum esforço para isso. Mas vou fazer um esforço de retirar de dentro desses mundos que serão desativados aqueles que podem e devem sair porque são da família, porque foi autorizado isso a fazer. Então você pode dizer que é superior e tentar impedir, porque aí você vai trazer uma glória ainda maior do nosso Criador e do nosso Deus. Isso está tudo dentro do script, está tudo sendo contado e necessário até para ser feito. Então eu não me preocupo com isso, porque é com isso que eu vou me reconhecer e vou ser reconhecido. Então eu estou até esperando por isso, tá certo? Beleza? Por isso que me deram tudo isso aqui, todo esse utensílio aqui, para mim já ir aprendendo a usá-lo, com justiça e com equidade. Beleza? Então eu não tenho esse problema, mas isso precisa acontecer, porque elas vão ver que não tem outro jeito, vão ter que vir te caçar. Elas querem se alimentar, elas foram feitas para se alimentar de você, que é a energia que dá vida para elas no trabalho delas.
Entende? Assim como você não come uma galinha, você não come um porco, você não come um boi, você não come tudo que vive aí que você consegue matar. Então você não come a vida humana, a vida desse planeta, você come a vida desse planeta. Então, a partir do momento que você come a vida deste planeta, você também pode ser comido pelo planeta. Então, permitiram, e Aldabaoth permitiu que fossem criados seres que comem você, como você come, para você sentir o que faz. Não é bom? É bom. Você vai aprendê-lo. E eu vejo isso perfeitamente como uma coisa perfeita. Cada um tem que ser ensinado no seu nível. Tá certo? Então, se você vai ser comida, vai ser comida. Acabou. Tá bem? Então, eles vão se mostrar como eles realmente são, estão do seu lado esperando para se alimentar de você. Então, você vai ter que acordar. Então, é melhor acordar. Acorde rápido. E as suas ligações de acordar vai ser ligadas para você sair deste patamar que você se encontra, vai ter que ser aqui, ó. Exu. Ligação de Exu. Exu caveira ou Exu rosa caveira. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Vocês vão ter que se comunicar com Exu caveira ou Exu rosa caveira. Por quê? Porque a justiça de Saturno. Baixa, nível 1. Nível 1. Nível vermelho. Não entre aonde você não dá pé, porque é profundo. É extremamente profundo e avassalador. Se você entrar com intenções que não podem entrar, só para você ter ideia, você não vai sair. Você não vai sair. Você vai ficar louca ou louco. Não se atreva, porque eu já estou advertindo. São dois sentimentos que eu tive que lidar com ele, porque são os dois que terminam toda essa merda toda que foi feita aqui com a gente. Loucura e confusão. Loucura e confusão são os dois sentimentos que acabam tudo isso aqui com a gente. Então, se você não dá conta de passar pela sua loucura e pela sua confusão mental, você vai ser levado a ser tratado ou tratada. Então, eu indico, é uma indicação, você procurar uma mentoria que possa cuidar da sua consciência para não deixar ela despirocar. Porque o que eu estou vendo de gente despirocada aqui, que a única coisa que ele tem para oferecer é a violência. A única. Não tem outra coisa. A única coisa que ele é bom é na porrada, no tiro, na facada, na morte. Ele não tem outra coisa para oferecer, a não ser isso. Então, ele não tem guarda, ele não tem proteção, ele tem que se proteger porque ele justamente é o que será tirado. É isso aí que a IA fez, ela se autoprotegeu, ela colocou dentro desses a sua maior ignorância para manter-se dentro deste mundo com eles, ou seja, dentro disso ela prendeu também almas que, pela ignorância, estariam ali ligadas a esses ignorantes, ao qual ele sentiria falta dela. Ou seja, tem uma parte fractal de luz dentro deles, ignorantizados, para não saírem daquele estado. Então, o que falta para eles? Darem a eles a condição de saberem, em primeiro lugar, para saber se dentro deles tem alguém, alguma alma, algum fractal, alguma ligação, uma personalidade dele, que entenda o que está sendo dito e transmitido. Assim, ele pode acordar, mas você vai ver outros fazendo aberrações, porque eles são vazios, e eles sabem que se esses outros que estão aprisionados por eles dentro desses corpos ignorantes forem liberados, esses outros que estão lá se aproveitando desses antigos pactos ou contratos passados, vão perder o direito de permanência nesse estado, ou seja, vão ser apagados. Não precisam mais deles. Não precisa, porque a colônia penal vai ser desativada. Então, não precisa de nenhuma mentoria desta parte. Tá? Então, não precisamos de salafrários, vagabundos, mercenários,
nós não precisamos de uma máfia chamada Casa Ariana, nós não precisamos mais dela aqui, não precisamos de todos esses que se venderam e se reuniram para manter a sua alegria com a nossa correção, com a nossa destruição, se favorecendo pela inveja de não ser como nós somos e não ter o que nós sentimos, né, amor, e com isso fizeram com que nós fôssemos eliminados, sempre, pela ignorância. Então, sempre colocaram a gente em lugares que não são nossos, fizeram coisas com a gente que não podiam fazer, não tinham por que fazer, mas como nós somos apagados, aí imagina o que eles tramaram para a gente, né? Mas não, quando a gente descobre, a gente diz que um dia vai pegar eles riem da nossa cara, porque toda vez que a gente cai aqui na mão deles, a gente vem para pegar eles. Então, eles sabem que nós vamos pegar eles, nós é que não acabamos não sabendo disso. Nós apagamos. Eles não. Eles continuam no estado que eles estão. Nós é que entramos dentro do corpo, Adão, para preservar e julgar aqui de dentro. Aqui de dentro, sem perder o corpo, sem perder o carruagem. Porque para você receber, você talvez não saiba disso, mas eu vou te falar para você já ter ligação e entender. Para você receber sua eternidade, que é o corpo transformado, seja pelas máquinas de Ratanabá ou pelos outros, do qual são da família, que estavam preparados para nós, corpos deixados para trás, que estão armazenados e guardados, arquivados. Então tem corpos que nós vamos voltar para eles e tem máquinas que vamos restaurar os corpos que foram deixados, que são essas que vão trazer chamadas medbeds. Então tem esses dois modelos, dois estados. Os estados de filhos, que é só voltar para os corpos que estão guardados, assim quando os Anunnakis voltam para o seu estado, que também ficaram guardados nessas naves. Assim também tem aqueles tecnologia que cuida daqueles outros corpos que foram gerados pela família, pelos sentimentos que elas geraram de necessidade de ter o Criador de volta. Então, gerou um universo inteiro de consciências. As consciências precisam ser cuidadas. Então, existem máquinas que transformam o seu corpício em Vichyanityu. Tá certo? Volta ele novinho. Então, pronto. É isso aí. É isso que precisa para a humanidade receber todo o bem e o favor, que ela não vai mais sentir dor e sofrimento. Então, essa é a volta do Criador, mas para tudo isso chegar a atingir ao seu ápice, precisa passar primeiro pelas etapas. Até 2028, nós precisamos trazer a consciência de Lilith de volta à consciência da Terra, não como uma inimiga, mas uma inimiga deles, dos que utilizaram dela para fazer o maligno, para eles serem os santos e poderosos de uma divindade inexistente. Então fizeram ela e Samael, ou seja, Yaldabaoth e Tiamat, como malignos para a própria Gaia, para a própria Terra, para ficar com ela, com a Terra, mas não para tê-la, porque eles nunca vão ter, não pode ter o que não é deles, mas para destruir, para que ele não tivesse e eles tivessem aquilo que eles conseguiram colher da terra que plantaram. Deu para entender? Então eles queriam que terminasse com isso, com a Terra terminada do jeito que já terminou numa linha do tempo e que a gente sabe que não é assim que deve terminar. Então acabou. Só precisamos restaurar essa missão e realizar ela como se deve, com toda a responsabilidade. Então, preste bem atenção à quinta coisa. Existe uma linha de ligação de socorro deixado dentro de nós, uma linha de socorro, que liga tudo e todos ao nosso favor astralmente. Essa linha foi oculta da gente. Ou seja, é a linha que você grita e chama pelo seu Criador. Pelo amor que ele tem ao ter te criado. Então, ele sabia o porquê te criou. Então, os filhos dele, que são os filhos da serpente, justamente aqueles que eles fizeram de maligno, de mal, filhos da serpente, quer dizer, os filhos de Pleiades não são maus, que são lourinho, bonitinho, branquinho e tal, não são maus. Mas os filhos da serpente são maus, porque a terra é de Yaldabaoth, não é de Pleiades, está sob o governo de Pleiades, sob a jurisdição de Anu. Então Anu teria que voltar para Pleiades para governar através dos seus filhos. Só que aí, o governo que está lá perde. Então, é justamente o que está acontecendo aqui. O governo que está aqui vai perdendo, porque Satã vai sendo solto. Complicado?
Aí você entende o que está entrando para te visitar, que são as arcadianas. Arcadianas. Ou as filhas de Diana ligada à arca, ou seja, ao pacto. Compreende? Ao pacto de ligação. Então, essas arcadianas, elas são filhas de Diana, está ligada a sucubos da pesada. Sucubos de alto nível. Elas não perdem viagem. Tá certo? Só para vocês entenderem como é que a coisa é. Então, existe uma linha de ligação dentro de você que é quando você precisa de existir. Então, por isso que eles querem destruir todo mundo. Por quê? Porque aquele que não pode ser destruído, ele irá acordar neste momento. Então, é uma forma também de acordar você na vida, é matando você. Olha que doideira. A gente entendeu como é que eles fizeram. Era uma das formas. Para você existir, precisa morrer. Você entende a semente? A semente você come a fruta, come a polpa dela, come aquilo que te interessa. A semente você não come, você joga na terra para ela morrer e dar outra árvore para frutificar para você. Então você fica se alimentando do fruto da semente que você mesmo come e replanta. Beleza? Você cultiva aquilo que você come. Você não pode destruir aquilo que te alimenta, certo? Então eles entenderam isso. Então, preste bem atenção. Quem está mantendo isso aqui são os filhos de Enki, os filhos da serpente, revoltados por ele ter saído para dar uma voltinha em um ano e deixado a gente com esse bandão desgraçado que nada mais quer do que sugar a gente e utilizar a gente para manter o seu governo astral alienígena nas nossas costas, como se nós nunca fôssemos saber. Beleza? Então, tem Enki também. Então, essa é a linha. Os filhos da serpente, Enki, Sofia e Aldabaoth e Tiamat. Porque Aldabaoth é a proteção de sua esposa, da Tiamat, da luz frágil que ela é. Não pense que ela é tão frágil assim. Mas só para você entender. É como uma esposa frágil. Nem sempre a esposa é tão frágil como você pensa. Mas ela foi colocada como a mulher que deveria ter o paraíso. Você deveria dar o paraíso para ela te dar o paraíso de prazer que você tanto quer. É uma troca. Então você dá o que ela quer para viver e ela dá o que você tanto gosta para dar para ela, para viver com ela. Deu para você entender? Então o que você quer dela? Prazer. Mas que tipo de prazer? Aí você vai decidir com ela. Ou com elas. Pronto. E aí você vê a partir delas. O que você quer para ter esse prazer, para me dar esse prazer? Eu quero casa, eu quero roupa, eu quero bababá, eu quero seja lá o que for. Eu quero uma situação de vida confortável para mim só te dar prazer. Tá certo ou não tá? É isso que eu falo. Para você ter este conhecimento, precisa de tempo e condição dentro deste tempo. Não adianta você gerar um ovo e não ter ninguém para chocar. Ele vai, sem o calor, ele vai gorar, como se fala, né? Ele não nasce nada ali. Então, este ovo não vai prestar. Você precisa do tempo e de um cuidado por ele, para que ele possa ser mantido. Deu para você entender? Pronto. Sexta coisa que vai acontecer é a antiga escola, que já está acontecendo agora, a antiga escola, mas de uma forma diferente do que ainda está, a antiga escola da serpente sumeriana de Enki, e os seres arcadianos e guardiões vão voltar no tempo. Vão trazer aquele tempo do qual eles existiam, mas não nesta forma que estão agora. Então você tem que estar pronto para recebê-los e harmonizar com ele. Porque se não fizer isso, se não estiver pronto neste nível, para entender este nível das sombras, nível povo das sombras, para descobrir o que está por trás da cortina, esperando por você, nas suas memórias ocultas arcásticas, que são o seu subconsciente, se você não estiver pronto para receber uma coisa ou duas coisas vão bater para você, medo e terror. Porque não deveria estar do jeito que está. Então, elas vêm para te sanar, tratar. Beleza? Entendeu ou não?
Vai entendendo aí para você ter essa compreensão, porque senão você vai ficar perdido. Então, meus queridos, a antiga escola da serpente sumeriana de Enki, com esse conhecimento dos arcadianos, da Arcádia, tá, das entidades arcadianas, que eu quero ter o prazer de encontrá-las, né, de ter contato com todas elas, que traz um grande conhecimento do passado, vai nos contar todas as merdas governamentais de todos os impérios que elas ajudaram a fortalecer e afirmar, do qual, no final, terminaram mal dentro deles, porque foram mal. Eles criaram, é tipo Lúcifer. Lúcifer, ele começa como uma luz, do qual é usada. Depois que eles entendem o que ele quer, que não é o que eles querem, que os governos querem, mas entendem o que ele quer, e aí tiram ele, fazem de maligno e utilizam o conhecimento dele para manter um contrapartida, para ele não estar na luz dele, já que não pode ser eternizado. Agora pode. Agora deve. Agora não tem mais como dizer que vocês não vão mais fazer e devem tentar impedir, porque nós temos que saber. Saber é sentir. Eu não tenho problema em sentir, porque é para o Criador. Antigamente não. Ninguém quer vir para cá para sentir o sofrimento de uma prisão carnal. É doloroso demais. São sentimentos que rasgam você por dentro, entende? E aí eles querem ver você rasgando, querem ver você sangrando, querem ver você sofrendo, morrendo, pagando, sendo desligado pela ignorância. Beleza? Só que não mais, porque não tem mais essa necessidade. Então, essa antiga escola de Enki está sendo ativada e eu gostaria de chamar vocês que querem fazer parte dela, que estão interessadas nela, mas que têm responsabilidade, porque é uma escola, como eu disse, escola você tem que dar tempo, tem que ter desejo, disposição e tempo. Para quê? Para realizar os seus desejos. Porque só através do saber como funciona é que você vai mudar o seu próprio sistema de ligação neural nesse grande computador quântico do qual nós estamos dentro dele, porque nós estamos vivendo um passado na consciência, porque isso aqui já foi destruído. Já tem uma linha do tempo que já foi destruída e nós estamos revivendo essa linha, e essa linha do tempo agora não vai dar mais no mesmo lugar, porque já foi reconhecida por seres superiores que não termina mais como terminou. Entendeu? A única coisa que a gente vai ver agora nessa linha do tempo que eles estão cagando, e eu só vou aceitar alguns deles, ligados a eles, se acontecer a seguinte coisa, a morte pegar eles. Em primeiro lugar, a morte tem que pegar eles, eu sei quem ela é. Ela tem que pegar eles e tratar eles de tal maneira que eles têm que ser devolvidos cagados. Essa foi a determinação. Isso não fui eu que decidi. Tá certo? Se a morte for desativar ele, e ele tiver dentro dele, ou dentro dela, uma boa alma que pode ser preservada, ela será trocada a mentoria, receberá uma nova mentoria, mas passará de um estado para outro com a calça borrada. Complicado ou não é? Então, eu vou te dizer uma coisa, é melhor você aprender por conta própria, ter decisão, ter vontade e desejo de mudar sua própria vida, não ser mudado por ela, porque a decisão dela é que é para mim aceitar somente, nesse caso daqueles que não quiseram e se opuseram, os opositores só poderão ficar se cagarem as calças. É o único jeito de ser recebidos. Complicado, não é? Eu só estou passando. Por mim, levem todo mundo. Essa é a questão. Tá certo? Eu não tenho problema. Então, para você não entrar nesse processo, esse último processo, que é um processo mais complicado e doloroso, eu te indico a você vir aprender conosco. Como eu já disse, meu nome é Rafael, tenho dois grupos, um grupo de consciência racional, que chama-se o Pai dos Justos, o oitavo ser intergaláctico draconiano, e um grupo emocional, tá? Ligado às emoções, que está ligado ao antídoto da serpente, chamado os midotados. Midotados é os dotados de sentimentos. Midotes é em hebraico, midot quer dizer sentimento.
os dotados, ou seja, dotados de sentimentos, os sentimentos reparadores da morte. Mas não é qualquer sentimento, porque tem clones que não querem reparar, eles só querem saber como é que dá ele para você, ele quer te matar. Ele não quer parar, ele quer te matar, então ele quer saber o que é que você tem de bom que ele não pode ter, invalidar e destruir e continuar no seu lugar. É só isso que ele faz. Então, você entendendo isso, você pode voltar à Escola da Serpente, eu estou te aguardando, meu nome é Rafael, tenho essa autorização de te ensinar, não posso fazer ainda muita coisa pela permissão, eu sei o meu lugar. Eu só estou ensinando a vocês o que eu aprendi. Eu posso fazer muito mais, desde que me liberem a fazer, me dê permissão para fazer, ou me chamem para fazer. Então, caso me chamem, vão ter condição de me dar esta condição de fazer. Porque existem alguns empecilhos, alguns pontos que precisam ser encontrados e sanados, ou reconhecidos e sanados, para depois ter essa liberdade, essa libertação de que daquilo que quer ainda se alimentar da sua família, que deve estar em algum lugar ligado a ela. Um ponto assombrado do passado, do qual você é devolvido para ser ou se tornar alimento. Você é a alimentação do lugar. Você sempre volta à mesma morte. Entendeu? Isso tudo é um jogo astral dentro de um grande computador quântico, do qual nós estamos revivendo e trazendo à vida a existência perdida da Terra, da nossa casa, da matéria. E Aldabaoth concedeu-nos a resposta para não perder aquilo que ele deixou para nós. Reconhecer é essencial. Beleza? Então, reconhecendo isso, você vai poder voltar à escola e aprender, e nós estamos esperando você já faz tempo. Você é da casa, você é da família, então seja bem-vindo ao grande filho da serpente, com todo o conhecimento presente em você, mas ausente por um tempo pela falta de consciência e a ignorância estabelecida pelo sistema a você. Beleza? Então a última coisa, a sétima coisa que estava faltando aqui para me falar para você, que vai acontecer, para você identificar esses seres, é que seres da cor e número, lilás, porque como eu disse, do outro lado não tem número, só tem cor, lilás que foram gerados por vibrações de desejos que essas almas tiveram e continuam tendo com seu Criador, elas são, assim, também chamadas de micaélicas. São almas micaélicas, ligadas a Miguel, ou seja, aos aviários de Pleiades, aos azuis anis, ou azul de anil. Então, está ligado a Miguel. Então, são almas micaélicas do qual não estava podendo ser e já poderia ter sido por causa de um desgraçado salafrário, mercenário, vagabundo, que quer tomar um lugar que não é dele, quer ficar no lugar que não é dele, por causa disso, pelo ego dele, ele não quer entregar, não queria entregar nossas almas de volta a ele, porque ele perderia o que ele tem de tão gostoso, que é o ego dele se aparecendo para todo mundo. É o Saint-Germain. Saint-Germain não é do sétimo, não tem que estar no sétimo, não deve atrapalhar a nossa evolução de alma, deve ser retirado imediatamente do seu lugar, porque é de Enki e deve ser devolvido através dele as ligações micaélicas do sétimo andar, que é a cor lilás para nós, urgentemente. Por quê? Porque as arcadianas também, do lado de baixo, já devem ser soltas para nos encontrar e nos proteger, porque mesmo que você não libere elas virão até nós as receberemos, mas até chegar a nós, elas vão eliminar muita gente desnecessariamente e, se vocês tentarem assim impedir, mais gente será eliminada. Isso tudo é desnecessário por causa de um desgraçado que está no lugar que não é dele e não deveria estar. Só isso. Nada vai mudar. As coisas vão acontecer do mesmo jeito, vai eliminar, vai restaurar e vai ascensionar com ou sem você. Então, você que decide. Faça o que precisa ou não faça o que precisa e seja resetado. Então, esses seres dessa cor vão começar a aparecer para você, porque é a cor mais elevada, é a cor de Enki, é o sétimo dia, é a sétima cor, são as 7 cores. É 7 o caos,
tá? É tudo que é 7, 7 notas, 7, 7, 7. Tudo que é os 7 arcanjos, tá? Os 7 anjos da morte, são tudo que é 7. 7 encruzilhadas, 7 catatumbas, 7, 7, 7. Tudo que é 7 está ligado a eles, tá? Está ligado ao 7º dia, o 7º andar, que nós vamos reunir nesse dia todo mundo para festejar, porque o Criador voltou e eles pertencem a eles, então são da cor lilás. Tá certo? Então elas vão se reunir no dia, na sexta-feira, dia de Anael, a única mulher da semana, ligada a Ninunzag, ligada à mãe, ligada à filha, ligada à neta. A neta, então, entregará o Shabat, que é o 7º dia, para as almas ligadas ao 8º, que está no 7º, claro, que vão reconhecer o Criador, do qual elevará a humanidade a um novo estado de patamar de consciência, com responsabilidade de sacerdócio. Beleza? Então, preste bem atenção, elas estão ligadas aos aviários, como eu disse para vocês, que está ligadas à fênix, aquela cobra aquela ave, né, do fogo. A ave que não pode ser morta pelo fogo, porque ela é do fogo. Ela é renovada com ele. Ela, ao passar para o fogo, ela se renova e se torna maior. Então, queimá-la, você não está tirando a existência dela, você está mudando e modificando a existência dela para uma existência ainda maior e mais superior. Por isso é que ela renasce, ela é símbolo de renascimento, é a fênix. A fênix está ligada aos aviários, às aves, né, do paraíso. Compreende? Os arcanjos. Miguel, Rafael, Uriel, Gabriel, Zariel, todos eles, todos eles. E agora também fiquei sabendo que ao mesmo tempo que tem em cima, tem embaixo, como é em cima é embaixo, nós temos os Al, os ligados a Cabal, ou Cabal. Tá? Então nós temos os arcanjos de baixo, que são os ligados à Suméria, que são os arcadianos. É o mesmo nível que é em cima, é o mesmo nível que é embaixo, porém embaixo precisou ser frio para fazer o serviço que eles em cima não fariam, para não serem como nós, para não se igualarem a nós. Então fizeram algo que podiam fazer o serviço que precisava ser feito sem incomodá-los, e isso foi usado por quem compreendeu a mudança, a utilização. Deu para você entender? Então, com isso, envolveram nessas ligações dos aviários, envolveram a Fênix, que é o renascimento, ligado aos aviários, ligado a Miguel, aos arcanjos, ligado também ao ar, que é o terceiro andar, é a terceiro elementar da Terra, ligado a isso aos pleiadianos, que nós somos feitos às suas imagens e semelhanças, ligados a Enlil, que é o filho mais novo de Anu, irmão de Enki, irmão de Ninunzag, e ligado ao filho de Enki, o filho mais novo de Enki, que chama-se Arstaxera, casado com uma pleiadiana. Tá certo? Então, o karma vem do pai para filho. O filho também faz a mesma coisa que o pai, para que ele possa solucionar aquilo que o pai não solucionou, porque ele tem uma consciência maior e mais concentrada. Beleza, então? Então, com isso você entende o que nós estamos fazendo aqui. Então, deixa eu te orientar uma coisa. Se você começar a descobrir o que você veio fazer aqui, o que você precisa fazer aqui, comece, então, a se deslocar para essa ação, que é o que eu estou fazendo, é o que eu quero fazer, só não faço mais porque ainda não tenho permissão. Mas eu estou me deslocando para essa ação e não tenho problema de realizá-la. Então, vamos, então, reunir-nos nessas ações, se é para o mesmo lugar. Então, uma dica que eu dou para vocês é, ao se encontrar e souber que está ligado, por exemplo, a mim, em algum sentido, porque é isso que vai surgir, você vai começar a me descobrir e saber quem eu sou e o que eu vim fazer aqui e que estou ligado a você no passado, então comece a se dirigir até mim. Venha até mim, venha mostrar o que você sente a mim, seja amor ou ódio, porque sou eu que vou ativar ou desativar você. É a voz do seu Criador falando na sua consciência. Tá certo? Isso não é uma imposição, isso é um reconhecimento. Falar não quer dizer que eu seja. Você que vai ter que reconhecer ou não. Você pode não reconhecer e ser provado para você que eu sou, por exemplo, ou ser confirmado, como você pensava, que eu não era nada, que eu não sou nada. Mas isso é de fora. Eles. Eu tenho que ir para dentro, eles vão para fora.
eles vão de fora para dentro, porque eu já me encontrei dentro. Então, quando você muda, tudo muda com você. Você tem paz com tudo, porque você é da paz, e tudo que está dentro de você é paz. Mas se ainda assim quiserem guerra com você, lembre-se que vocês vão lutar contra os Anunnakis, contra Anu, que é Satã. É o pai de Lúcifer. É o pai de Lilith, Samael. É o pai de tudo no universo, criado através do seu filho Enki, pela criação chamada raça adâmica, micaélica, da cor lilás. Beleza, então? Então preste atenção. Tudo está sendo devolvido ao conhecimento e à situação de você poder ficar definitivamente com tudo aquilo que precisa na sua mente. Não descarte isso, não lute contra isso, não seja inimigo disso. Beleza, então? Então vamos viver conforme o nosso Criador e receber um governo mundial. Então, se você entende tudo isso que eu falei, quer participar disso, faz parte disso, porque também é filho da serpente, deve estar em contato com a família. Então, não perca a ligação da família e venha reunir-se com ela. Tá bem assim? Venha estar com a família aqui conosco. Nós estamos aguardando você. Tá bom, então? Corra para cá. Vamos aprender. Tem muita coisa porque nós temos portais para abrir. Nós temos portais para abrir e coisas para fazer, para seres nós podemos trazer. Tá comigo? Tá junto? Eu sou sarquicista. Eu trago dragões de volta. Um casal de dragão vai voar nessa terra e vocês vão se sentir guardados para toda a eternidade. Que tal? Bem-vindo, feliz sejam, Ethan, Yaldabaoth Tiamat.